O Sol, nosso astro-rei, um lugar extremamente intenso e hostil. E também o Sol foi mudando, tudo ao redor dele também se transformou. Planetas se formaram e se moldaram à vontade dessa estrela, enquanto ela fundia elementos em seu núcleo a todo vapor. Mais próximo dele, pior é. Em alguns lugares o Sol é extremamente agressivo, já em outros nem tanto. Mas existe um lugar em especial em que nossa estrela manda sua energia na medida certa. Um lugar onde a vida se formou e se estabeleceu. Sim, o Sol, com suas partículas extremamente carregadas, tenta a cada segundo varrer nossa atmosfera. Mas a Terra possui um escudo, forte o suficiente para desviar cada uma dessas partículas, o campo magnético. A Terra é de fato não só o lugar mais incrível do Sistema Solar, como do Universo. Mas ainda assim, existem lugares tão belos e incríveis que não ficam muito atrás da nossa casa. E não existe um lugar melhor para começarmos nossa jornada do que no maior planeta do nosso sistema, nosso protetor, o gigante de gás Júpiter. Um lugar fascinante e incrível, mas também extremamente perigoso e hostil. Embora saibamos muito sobre as características atmosféricas do gigante gasoso, incluindo suas nuvens coloridas e tempestades furiosas, muito permanece desconhecido sobre o funcionamento interno do planeta. O interior de Júpiter é envolto em mistério, mas existe uma pergunta em especial: o que esse gigante de gás esconde em seu núcleo? Uma questão que tem intrigado cientistas por décadas, mas graças a uma certa espaçonave, esse mistério está começando a ser resolvido. O Sistema Solar, Júpiter, é verdadeiramente um mundo enorme, com um diâmetro de aproximadamente 139 mil quilômetros. Para colocar isso em perspectiva, se a Terra fosse do tamanho de uma uva, por exemplo, então Júpiter seria tão grande quanto uma bola de basquete. Compartilhando muitas de suas características com as estrelas, Júpiter é composto principalmente de hidrogênio e hélio. Sua atmosfera é repleta de furacões, alguns maiores do que o próprio planeta Terra, o que gera ventos super rápidos e relâmpagos 100 vezes mais brilhantes do que qualquer coisa que já vimos aqui. As características mais estranhas de Júpiter, no entanto, existem abaixo de sua turbulenta atmosfera superior, porque profundamente abaixo dessas nuvens visíveis, o gás hidrogênio se torna mais denso e quente à medida que se aproxima do núcleo do planeta. A milhares de quilômetros de profundidade, a pressão é tão grande que o gás hidrogênio se transforma gradualmente em uma sopa estranha de um líquido metálico eletricamente carregado. Esse fluido exótico e agitado é chamado de hidrogênio metálico líquido, e mesmo não sendo água, esse é considerado o maior oceano do Sistema Solar, ocupando cerca de 80% do volume total de Júpiter. E não é só isso. As correntes elétricas geradas pelo hidrogênio metálico são as principais responsáveis pelo poderoso campo magnético do planeta, que é mais de 20 mil vezes mais forte do que o campo magnético da Terra. Aqui na Terra, o hidrogênio metálico líquido não pode existir naturalmente, mas já foi criado em certos experimentos. No entanto, ele não permanece em forma líquida por muito tempo, já que a pressão que temos aqui na Terra nem se compara com a de Júpiter, e portanto só foi produzido em pequenas quantidades por períodos muito curtos de tempo. Os cientistas ainda estão trabalhando para entender os processos complexos que ocorrem dentro dessa camada misteriosa e o impacto que ela tem na estrutura e comportamento do planeta. Mas isso ainda não é o núcleo de Júpiter. Esse oceano superaquecido bizarro está apenas envolvendo o núcleo. Mas então o que há abaixo? O que será que está no coração desse gigante gasoso? As primeiras teorias sugeriram que o núcleo de Júpiter era uma estrutura rochosa sólida composta de elementos pesados como ferro, níquel e até diferentes tipos de gelos exóticos que não podem existir naturalmente aqui na Terra. Essa teoria se baseou em observações do forte campo gravitacional de Júpiter, o que sugeriu que o planeta tinha um núcleo denso e maciço em seu centro. No entanto, à medida que mais dados foram coletados ao longo dos anos, os cientistas revisaram sua compreensão do que está acontecendo dentro desse planeta. Dados da nave espacial Juno da NASA revelaram algo surpreendente, algo até inesperado. O núcleo de Júpiter é difuso. Enquanto orbitava o gigante gasoso, Juno descobriu que o núcleo do planeta não é uma simples estrutura sólida como se pensava anteriormente, mas sim uma mistura de materiais nebulosos. De acordo com as observações, o material sólido não está comprimido em uma bola compacta no centro do planeta. Em vez disso, os pedaços sólidos estão misturados com o hidrogênio que os rodeia. O resultado é um núcleo difuso, que não tem uma fronteira bem definida e ocupa metade do interior do planeta. Como tal estrutura pode se formar ainda não é compreendido. Uma das teorias mais interessantes, no entanto, envolve uma colisão massiva em algum momento do passado de Júpiter.
Anteriormente, se pensava que o jovem Júpiter evitava a colisão com outros planetas, ou até mesmo outro planeta gasoso colidindo com Júpiter durante as primeiras etapas da formação do Sistema Solar. Na verdade, as simulações mostraram que uma colisão violenta com outro objeto planetário massivo poderia ter espalhado elementos pesados sobre um grande volume dentro do gigante gasoso. O impacto teria sido incrivelmente poderoso, gerando uma quantidade espetacular de calor e pressão, que poderia ter perturbado ou até mesmo destruído o núcleo original. Se algo de fato colidiu com Júpiter há muito tempo, ele era realmente grande, possivelmente 10 massas terrestres ou mais. Só assim para ser capaz de misturar o interior do planeta e formar uma estrutura diluída que observamos hoje. Existem algumas evidências que suportam essa teoria, por exemplo, as órbitas das luas de Júpiter, a posição do cinturão de asteroides e até mesmo o pequeno tamanho de Marte, possivelmente um protoplaneta, ou até mesmo outro planeta gasoso colidindo com Júpiter durante as primeiras etapas da formação do Sistema Solar. Na verdade, as simulações mostraram que uma colisão violenta com outro objeto planetário massivo poderia ter espalhado elementos pesados sobre um grande volume dentro do gigante gasoso. O impacto teria sido incrivelmente poderoso, gerando uma quantidade espetacular de calor e pressão, que poderia ter perturbado ou até mesmo destruído o núcleo original. Se algo de fato colidiu com Júpiter há muito tempo, ele era realmente grande, possivelmente 10 massas terrestres ou mais. Só assim para ser capaz de misturar o interior do planeta e formar uma estrutura diluída que observamos hoje. Existem algumas evidências que suportam essa teoria, por exemplo, as órbitas das luas de Júpiter, a posição do cinturão de asteroides e até mesmo o pequeno tamanho de Marte mostraram que colisões massivas entre planetas eram comuns durante esse período inicial. Para estudar o interior de Júpiter, a Juno usa medidas de gravidade para meio que ver sob essas espessas nuvens do planeta. Ao medir pequenas variações no campo gravitacional, a espaçonave pode determinar a densidade e a composição de Júpiter. O radiômetro de micro-ondas da Juno também pode detectar a radiação térmica emitida pela atmosfera profunda do planeta, fornecendo pistas sobre as condições dentro de Júpiter, ajudando a descobrir o que está acontecendo abaixo daquelas magníficas nuvens giratórias. Mas todos esses dados são coletados de fora. Será que existe alguma forma de enviar uma sonda para dentro de Júpiter? Enviar um equipamento desses para a atmosfera do gigante gasoso seria um feito extremamente desafiador e complexo. Fazer uma missão para explorar as profundezas das nuvens de Júpiter é uma tarefa difícil, pois como vimos, as condições são bem adversas. Radiação intensa, temperaturas escaldantes e pressão esmagadora. E não é que já fizeram isso antes? Em dezembro de 1995, a nave Galileu da NASA lançou uma sonda conhecida como Galileo Atmospheric Probe nas nuvens de Júpiter. A sonda estava equipada com muitos instrumentos científicos e mediu a temperatura, a pressão e a composição da atmosfera de Júpiter enquanto descia. O resultado foi uma quantidade absurda de dados, incluindo medições das concentrações de vários gases e a composição de suas nuvens. A sonda também detectou raios na atmosfera. Essa foi a primeira vez que observamos diretamente algo do tipo em outro planeta. E para surpresa de 0 pessoas, a sonda atmosférica Galileu não durou muito tempo, operando por apenas 58 minutos antes de ser destruída pelo ambiente extremo que explorava. Ao estudar de fora para dentro, a nave espacial Juno da NASA fez progressos significativos em fornecer informações valiosas sobre a estrutura e o comportamento do planeta. Ao navegar cuidadosamente pelos cinturões de radiação e usar todos os seus instrumentos científicos, a Juno foi capaz de estudar Júpiter em detalhes. Claro, muito ainda desconhecido, incluindo a natureza exata do vasto oceano de hidrogênio metálico líquido e as razões pelas quais ele tem um núcleo nebuloso. Os mistérios que se escondem abaixo das nuvens deste gigante gasoso continuam a fascinar e inspirar. Ao continuar estudando esse planeta notável, sem dúvida desbloquearemos muito mais segredos sobre o Sistema Solar e o universo além. Não há dúvida de que o nosso Sistema Solar está repleto de mistérios, mas além dele, muitos mundos estranhos aguardam para serem explorados.